de perceber que nós só estamos vivos, nós só respiramos, que o Senhor permite, que o Senhor quer o nosso bem, o Senhor nos ama. Por isso eu te peço, Senhor, guarda-nos todos, nos dê muita saúde, muita paz, muita fé, muito amor, para nós amarmos o nosso próximo. Senhor, já ouve e já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos vocês. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Oh. Para que eu vou em 10? 9. E o título da lição é como? O serviço cristão. O serviço cristão. Se a lição fosse ter outro tema, seria o que o crente faz como cristão. E é interessante a gente pensar nisso. Porque nós estamos num mundo que as pessoas gostam de ser servidos. Servir, aí quer não dá para mim. Naturalmente as pessoas pensam assim. Porém, a gente vai aprender uma situação diferente nessa lição. Comece aí, por favor. Jesus nos ensina a servir por amor. O amor de Jesus por seus seguidores é demonstrado pelo gesto de lavar os pés dos discípulos. Naturalmente, depois de uma longa caminhada pelas estradas poeirentas da Palestina, os andarilhos chegavam com os pés sujos e ressecados. Assim, lavar os pés dos visitantes era também um salutar hábito higiênico e, ao mesmo tempo, demonstrava afeto e hospitalidade aos convidados. Quando lavou os pés dos discípulos, Jesus já estava no cenáculo, onde celebrava a Páscoa com eles. O momento era propício para o ensino de uma prática imprescindível à igreja, o serviço cristão. Naquela ocasião, o mestre imprimiu no caráter dos discípulos sua principal marca ministerial: servir ao próximo. Vamos lá, amados. Entenda uma coisa. Eu vou dizer algumas coisas para assustar vocês um pouco. Naturalmente, por dia, o povo judeu, o povo asiático, o povo dessa região aí, e antigamente também, porque a gente está falando de uma situação de mais de 2000 anos, eles andavam 30 km por dia. 30 km indo e voltando, não. Um pouquinho mais daqui na Folha Miúda. Daqui a Folha Miúda dá 5, não? Dá 12. Dá 12. É mais ou menos indo e voltando daqui para a Folha Miúda. Eles andavam por É dia. como daqui para Arapiraca. É como daqui para Arapiraca. Onde foi Arapiraca? É como para daqui No centro de Arapiraca. Sabe qual é isso tudo? É. Pronto. Então, esse povo dessa época aqui andavam isso por dia. É por isso que eles não eram barrigudos que nem eu, era tudo magrinho. Aí, eles naturalmente andavam em ruas muito pior que esse aqui. Agora, imagina eles andando assim no verão, de sandália, que não tinha sapato fechado assim, de couro, e uma forma padrão, quando você chegava na casa da Nezinha, quando você chegava na casa da Josefa, os nordestinos aqui, só que aqui oferece café. Eles ofereciam lá o lavar os pés. Interessante, coisa que talvez você não saiba, mas a história diz que eles não tomavam banho frequentemente. No máximo 3 banhos por semana. No máximo. Por quê? Porque a água era mais difícil do que no dia de hoje. Água, comida não era tão difícil, mas água e roupa eram uma das coisas mais difíceis que tinha para conseguir nessa época. Eu já passei isso. Eu também já consegui isso. Na senhora também de 2 anos, né? Não, sou de 61. Eu naquele tempo de sempre, o povo era rico. E o meu avô comia machixe. Eu não gosto de quiabo. A comida era machixe, que não tinha comida. Diz que saiu passando assim, machixe, mas Pronto. já no mato. Então, meus amados, mas vamos imaginar a cena. O camarada, depois de andar 30 km daqui para Arapiraca, no barro, na poeira, aí não tinha nada de oferecer café. Que bom receber você. Quer lavar os pés? Quem era que dizia que não? O camarada estava 3 dias, 2 dias sem tomar banho. Ia lavar os pés. Se lavava os pés, era uma honra muito grande ter os pés lavados. E ele já dizia, pô, já estou limpo, já dá para ir dormir e descansar. Agora, qual era a coisa importante que eles faziam? Ele, como dizia a gente do antigo, ele dormia com as galinhas e se acordava com os passarinhos, com o galo. Entendeu? Então, eles tinham esse hábito de caminhar. Aí Jesus, depois de uma caminhada, resolve lavar os pés do discípulo. O irmão, Jesus, lavar os pés do discípulo. Assim, na visão da gente é um grande absurdo.
Né? E Jesus pegou uma toalha, enrolou aqui. Sogra, fica tudo em filinha aí que eu vou lavar os pés de você. Aí Pedro olhou assim, que conversa é essa, rapaz? E às vezes parece que não está muito bom de vez hoje, não. Lavar os pés da gente. Oxe. Não, senhor, o senhor não vai me lavar, não, de jeito nenhum. Ele disse, se você deixar eu lavar os seus pés, você não vai no reino do céu. Ah, velho. Aí o senhor mudou de conversa. Agora o senhor pode me dar um banho. Eu quero entrar no céu, não quero perder a entrada no céu, não. Se for por isso, o senhor vai me dar um banho. Então perceba bem. O que era que Jesus estava ensinando? O ato de servir, o ato de ser humilde. Muito bem, Maria, você veio hoje. Graças a Deus. Boa noite. Quer ver a Lari? Não estou lembrando o nome dessa jovem. Era Tá. visitante, irmão. Maravilha. Cheiroso. Então, vamos lá. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava fazendo muito mais do que um simples lavar os pés. Ele estava demonstrando que ele veio para servir. E eu vou logo abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. O Ian foi buscar o F, você tem problema. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que pensa em que uma igreja, porque o pastor é para ser servido. O pastor é o mais servo que tem. Quer ver uma coisa? Domingo passado a gente tinha agendado com as meninas para cantar no culto das mães. As meninas não cantaram. Se a minha esposa não tivesse cantado, ia só vai para quem? Não, quem cantou foi o pastor. Cantou os dois, né? Ele mais que eu, né? Porque eu Se agendar com o pregador, se agendar com o pregador e o pregador não vir, quem vai pregar? E sempre assim. Então, não pense que pastor é uma estrela da igreja. Não, pastor é sério. Pastor é sério, pastor dá para servir. E tem pessoas aqui da igreja que eu já fiquei no telefone de 7 da noite a 4 da manhã conseguindo. A minha esposa dormiu, acordou, dormiu. Não está lembrando. Então, isso é servir. E, caramba, não tem esse negócio de caramba, que saco, eu vou atender essa ligação. Não. Isso é papel para chorar. Servir. Agora, tem pessoas que o ato de servir para eles é uma humilhação. Para o verdadeiro o cristão servir a honra. O irmão Ulisses fez essa parede aqui. A gente perguntou quanto é. Ele disse, não, irmão, ainda não. Eu estou oferecendo meu trabalho para a igreja. Ato de servir. Está entendendo? Então, perceba bem. Isso a gente aprende com Jesus. Aprendeu com Jesus. Como Jesus lavar os pés disso. Né? É uma cena que eu jamais esqueceria. Se fosse pena se fosse no meu caso, que eu só ia lavar o pé, né? Mas, ele só foi lá e lava aqui também, né? Mas, imagina só. E naquela época, não era só lavar assim, passar água, não. Era lavar, esfregar. E naquela época, já se dizia que eles esfregavam com um negócio parecido com sabugo de milho. Eu estou esquecendo o nome do material, mas eles esfregavam e enxugavam entre os dedos, assim, bem chutinho, bem limpinho. Lavavam as sandálias e eles estavam prontos para o outro dia para a viagem, mesmo sem tomar banho. E alguém perguntava, você está limpo, meu filho? Estou limpo. Imagina a cena. Fosse hoje, imundo, vai tomar banho, não? Mas Deus não fala na vez. Mas Jesus não ensinou isso. Porque ele não tem ainda. E eu acho lindo quem... A minha esposa fez isso no ano passado. E hoje foi, daí nos outros dias ela lavava os pés. Ficou aqui na porta da minha esposa, recebendo os irmãos. Isso é maravilhoso. Eu fiquei com inveja, né? Foi sério. Não pode ter inveja. Não, mas a inveja é boa. Tem que ficar feliz, né? A inveja é boa. Ah, sim. Entendeu? A inveja é boa de surra, porque eu queria estar ali. Quase pode pegar, que a gente tá claro, não? Tá. Mas entende? Isso é servir. Um copo d'água que alguém dá aqui é servir. O crente, o cristão está para servir. Tem hora, é claro que ele vai ser servido, mas ele veio, aprende com Jesus a servir. Não tem nada mais lindo, mais maravilhoso do que servir. Até porque quem serve é mais honroso na visão de Jesus do que quem serve. Porque Jesus disse, é melhor dar do que receber. Porque quem está dando é porque tem para dar. E quem recebe é porque não tem para receber. Entendeu? Então a lógica de Jesus é essa. Prossiga. O servo modelo
Apesar de esse costume ser tradicional entre os judeus, naquele dia e naquela casa, ninguém ofereceu água para lavar as mãos nem os pés daqueles homens. Jesus, então, valendo-se da ausência do servo, rompeu as regras de sua sociedade e causou espanto em todos quando interrompeu a refeição pascual para lavar os pés de seus discípulos. Jesus está mais preocupado com a maneira de servir do que com o serviço propriamente dito. A comunhão do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos expressa na cerimônia de lava-pés, demonstra que devemos ser servos e em tempo integral, ou seja, em todos os lugares e de todas as maneiras. A análise do texto bíblico deixa algumas evidências de como devemos servir a Deus e ao próximo, o que o Senhor pretendia ensinar com esse gesto e como esse acontecimento nos estimula hoje. Essas são as perguntas-chave que pretendemos responder no decorrer desta lição. Perceba bem, uma coisa que eu esqueci de dizer. Quem lavava os pés de quem chegava não era o dono da casa, não era a esposa do dono, era o escravo. Era o escravo que lavava. Então Jesus se colocou ali no lugar de escravo. Ainda tem essa questão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, quando a gente se organiza. Eu pensei, meu amor, você tem uma casa. Na cadeira ali. Só que o José está falando de tomar banho, você lava o cabelo. Aí percebam bem. Percebam bem uma coisa interessante. Muitas pessoas nas igrejas acham que servir só é bom servir se for servir com o microfone. Tem muitas pessoas que acham que servir só é bom servir se for em uma situação. Mas sabe, o crente que está disposto a servir, ele serve aqui, ele serve água, ele serve todos ensinando as crianças, ele serve da maneira que você imaginar. Porque quem serve não escolhe o que servir, mas simplesmente servir. Não escolhe onde servir, né? Simplesmente servir. Rapaz, eu vou usar um pouquinho. Se o senhor tivesse me pedido para eu arrumar as cadeiras, eu até topava, mas limpar o banheiro, Deus me livre, sangue de banheiro. Mas se eu estou disposto para servir, sabe uma das coisas maravilhosas que eu acho? E quem estava aqui viu? Quando o pastor Alex e a esposa vieram, a melhor coisa maravilhosa que eu acho é estar sentado ali numa cadeira ali e deixar o povo aqui fazer o trabalho. Por quê? Porque você, de tanto falar, uma hora você quer ouvir. Mas, entenda, o que os irmãos acham? Quem vai receber galardão do céu mais? É quem serve ou quem serve? Acho que os dois. Quem serve? Quem serve. Entendeu? Por isso que nós precisamos aprender sempre a servir. 1.2. A principal motivação para o serviço. Jesus tinha ciência do que estava por ocorrer. Ele entendia que seu ministério se aproximava do doloroso Calvário. Servir era para Jesus sinônimo de sacrificar-se, morrer. Contudo, o que motivava o mestre a continuar? A melhor resposta que podemos dar a essa pergunta pode ser encontrada na linda expressão: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A completa obediência a Deus no que se refere à missão de salvar suas criaturas era o fator motivador para que Jesus prosseguisse. Ao lavar os pés dos discípulos, o mestre mostrou-se um servo submisso. Tal disposição para obedecer capacitou a entrega voluntária para a morte de cruz. A lição está dizendo que Jesus serviu. Por quê? Jesus serviu por quê? Porque ele amou. Ninguém consegue servir bem se não amar o que estiver fazendo. Se você fizer algo a pulso, contra a vontade, de mau gosto, todo mundo vai perceber que você está fazendo, mas está fazendo sem prazer.
sem amor. Ninguém faz nada para Jesus se não tiver amor. Por isso que para Jesus nada é forçado. Ninguém é obrigado. Você vem, você faz, porque você tem o prazer de fazer. Minha esposa não botou um espingarda na minha cabeça e disse, você vai ter que casar comigo. Não. Eu decidi abrir mão da minha vida solteira e ela a vida dela. E nós casamos. Porque a gente vive uma sintonia entre nós. Então, entenda. A partir do momento que você faz para Deus sem amor, você não vai receber nada de Deus. A partir do momento que você faz por amor, você vai receber tudo que Deus tem para dar. Nada que você faz aqui para Deus, seja aqui dentro ou lá fora. Mas vai fazer o quê? Ô irmão, a partir do momento que você vê alguém numa beira de estrada, com o carro quebrado, e você está cansado, aí o seu coração manda você parar e ajudar aquele ser humano. E você estende a mão e diz, meu filho, o que você está precisando? Acabou o combustível, só tem um posto daqui a 20 quilômetros. Segura aí, estou indo lá e volto aqui com combustível para você. Rapaz, é mesmo? É. Quanto é? Deus abençoe, filho. Ô, quanto é? Tem qualquer coisa aí? Uma ideia. Amém, obrigado. Você está ganhando de Deus, sabe? Tudo que você faz, irmão, tudo que você faz, você está ganhando de Deus, sabe? A Bíblia não diz que tudo que a gente planta colhe? Isso é plantação. Se plantar bom, colhe bom. Se plantar ruim, vem. Isso é plantação. Aí o que me faz me refletir o seguinte, eu estou plantando o quê? Eu estou servindo a Deus? Estou plantando o serviço para Deus com alegria, com prazer? Ou eu estou obrigado? Ou eu estou forçado? Ou eu estou achando ruim? Ou eu estou reclamando? Como é que eu estou servindo? Ah, sabe na coisa? Ixi, que saco. Hoje é quarta-feira, eu vou lá naquele culto. Ixi, ai, olhar para a cara da Josefa, misericórdia. Deus olha assim esse bichinho, para não entender o que é servir. Prossiga. Jesus fez do amor a marca de sua vida e missão. João diz que ele amou até ao fim, que significa completamente ou até as últimas consequências. O que vem depois dos versículos de 1 a 11 de João 13 demonstra o imenso amor de Jesus. Ele amou seus discípulos, embora soubesse que um deles o trairia, outro o negaria e quase todos o abandonariam por algum tempo. É o amor que torna o serviço a Deus e ao próximo mais do que mera obrigação. O amor faz com que o serviço seja uma experiência solidária e autêntica. A essência do serviço cristão é o amor, que compõe a tríade cristã: fé, esperança e amor. O hino ao amor escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 destaca o mais sublime de todos os caminhos a seguir na vida cristã: o amor como estilo de vida. Irmão, o senhor, a senhora, conseguiria amar um Judas? O senhor e a senhora conseguiria amar um Pedro que negou Jesus 3 vezes? O senhor ou a senhora ou eu conseguiria amar aqueles que na hora mais difícil da vida de Jesus, que foi a hora dele ser entregue aos soldados romanos, abandonaram ele? Você é discípulo de Jesus? Não conheço quem é esse Jesus. Você seguiu Jesus? Desconhece quem é. Você está falando de quem mesmo? Jesus nunca me falou. Na hora mais difícil que Jesus precisava, essas pessoas abandonaram Jesus, deixaram ele praticamente sozinho. Aí quando Jesus ressuscitou, meu irmão Ulisses, ele chegou na frente desse povo e disse: cambate frouxo, covarde, foi? Não. Ele continuou usando. Hoje não. E a gente deixa de amar e fica entregado por uma coisa tão... Eu disse para o irmão Ulisses que não me chamasse de gordo. Me chamou de gordo, quer olhar na cara dele. Ô irmão, dê um recado para o irmão Ulisses. Não, eu quero olhar na cara daquele ceboso. Ô irmão, Jesus nos ensina que até o traíra que vendeu ele, e você vai ver no texto que quando Judas dá o beijo, se aproxima de Jesus para dar o beijo, ele diz: amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Jesus chama Judas de amigo.
A gente tem muito o que aprender com Jesus. Ah, pastor, é que o meu temperamento não me deixa fazer isso. Deixe ser transbordado de amor de Deus, que o seu temperamento vai mudar. A gente tem gente pensando aqui, pastor, não, a gente não consegue não, você está falando de Jesus. A gente consegue. Mas a senhora já aceitou Jesus alguma vez? Já. Já. Mas eu lhe desafio, se a senhora aceitar Jesus e vir aqui nos cultos, ouvir a palavra de Deus, participar do grupo do jejum, esse seu sentimento muda com certeza. Porque o homem natural, ele não consegue. O homem natural, mas quando a gente deixa o Espírito Santo fazer morada em nós, o amor de Deus é derramado na gente. E onde o amor está, não tem espaço para o ódio. Eu era assim, tudo passado. A gente, Até um momento da embate. Aí foi a gota d'água para me pegar a raiva da pessoa e até hoje. a gente tem um histórico do irmão Luiz. O irmão Luiz odiava de todo o coração. Que ele passava a mão, batava a mão no coração, assim, quando falava o nome da pessoa. Irmão Luiz. Ele começou a ter problema no coração, não foi por causa disso, foi. Começou a ter problema no coração por causa disso. Ele infartar. Irmão, perdoa a mulher. Pelo amor de Deus, não vai morrer por causa disso. Mas eu não suporto nem ouvir a voz dela de namorar. Ah, pastor, faça essas orações aí, eu não. E olha que não foi nem com ele, viu, o problema. Foi não. Foi com a gente, não foi? Foi com a gente. Agora não, essas coisas. Entendeu? Não, Foi. não tenho isso. Não, Aí- não dava não, até dava um cheiro. Nunca vi. Aí a gente começou a orar. Foi. Esqueci o seu nome, mas só meu. Foi. Falei, a gente começou a orar. Hoje, a mulher vai dar um almoço na casa do irmão Luiz, toma café na casa do irmão Luiz. Se possível, dorme na casa do irmão Luiz. E ele não quer sair mais de perto. E o homem foi curado com ela no coração. Depois que perdoou. Depois vai embora. Olha, Eu nunca vi. Depois que ele perdoou, ele foi curado. Foi? já teve gente assim que disse que vai me matar. Teve gente que disse assim, ó, eu não posso me matar, mas eu tenho quem mate. E eu falo com essas Mas me pessoas. disseram isso também, dona Mirene. Na minha cara, eu não liguei não. E eu vou lá e eu Mas digo, Deus lhe eu abençoe. Mas a outra, mas Se eu falei alguma coisa que lhe prejudicou, você me perdoa, que eu perdoo você de coração. E eu não tenho mágoa. Mas a senhora quer ficar livre desse sentimento? Eu tento, eu oro, peço a Deus para tirar, só que até aqui, Sim. só em ver a pessoa, que ela sempre manda mensagem pro meu esposo faz a parte. Aí, eu não gosto nem de ouvir a voz de um áudio. Renova a aliança com Jesus. Renova a aliança com Jesus, que a gente entra no propósito e esse negócio vai sair do seu coração. Tenho certeza. Quando eu sentir a vontade de voltar, eu volto. Por enquanto ainda não. Eu venho, dá vontade de eu vir. Essa semana ela foi lá me chamar, eu não vim porque eu tava com dor, não foi? Eu falei, aí eu não vim. Aí hoje ela foi lá, eu tava com dor de barriga, né? Uma dor de barriga. No meio do caminho sumiu, não foi? Aí eu disse, se eu melhorar, eu vou. Aí quando foi com agora umas 5 horas, quase não foi? Foi. Hoje passou. Aí eu mandei pro marido dizer, aí eu vim. Foi Deus que mandou para você vir ouvir os conselhos. Olha o tema que a gente está falando, exatamente o tema que você está precisando ouvir. Verdade. É Deus o negócio. É, mas, não, querido. Prossiga-me. O que Deus faz. E Deus vai fazer. Com certeza. Jesus nos ensina a servir pelo exemplo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus tirou suas vestes, ou seja, tirou o que atrapalharia seus movimentos. Após colocar um avental, Jesus parecia um escravo, a quem fora dada a tarefa de lavar os pés dos convidados. Embora os discípulos soubessem o que Jesus estava fazendo, nenhum deles se ofereceu para realizar aquela tarefa. Servir não era algo que estava nos planos deles. No entanto, Jesus os amou, mesmo sabendo tudo acerca deles. Exemplo pela ação simbólica. Em João 13, afirma-se que Pedro estranhou a atitude do Senhor e inicialmente rejeitou-a. Ele não conseguia entender o simbolismo presente na ação de Jesus. Antes, via apenas o gesto desprendido do Senhor e não o seu exemplo grandioso de serviço ministerial. O drama que se segue ao gesto desse discípulo prova que ele ainda não estava preparado para viver em humildade como o mestre lhe ensinava. Perceba bem, amados. Jesus não só disse que ele era humilde. As atitudes dele disse que ele era humilde. Como a gente disse no início, lavar os pés era coisa extremamente de escravo. E era o serviçal mais baixo. É a coisa mais
escravo mais barato era que lavava os pés. É o serviço mais humilhante naquela É o época. serviço mais humilhante. Aí Jesus não só disse, ô meus discípulos, eu sou humilde. Não. Ele, através da ação dele, ele estava dizendo, eu sou humilde. Por quê? Porque a gente convence as pessoas pelo que a gente faz, não pelo que a gente diz. O irmão Ulisses pode dizer 1000 vezes a mim, eu sou um bom pedreiro, irmão. Ele pode dizer 1000 vezes. E eu até acredito. Mas ele só vai mostrar para mim que ele é um bom pedreiro a partir do momento que ele pegar uma casa para construir. É ou não é? Então não adianta só falar. A gente só vai acreditar 100% quando fizer. Ok? Então, você que é mãe, e vocês que são pais, não é só falar. Não adianta eu dizer para o meu filho, filho, deixe de mentir, e eu minto na cara dele. Deixe de ser ignorante, e eu sou ignorante na cara dele. Ele vai, peraí, minha mãe diz uma coisa e faz outra, meu pai diz uma coisa e faz outra. Agora, a partir que ele vê o exemplo, meu pai não é ignorante, meu pai não mente, meu pai é honesto, minha mãe é honesta, meu pai. Aí ele não, eu não posso ser. Você entendeu? É exemplo que cativa. Se você começar a ensinar pelo exemplo, eu conheço um pastor chamado Fabinho. Embora tenha exceção. Eu conheço um pastor chamado Fabinho, que ele não pediu para o filho dele orar nunca. Ele nunca pediu para o filho dele orar. O filho dele ora hoje porque ele viu o pai de joelho. Por ele ver o pai de joelho, ele ora hoje. Então o exemplo que Jesus deixou, ele não só disse, eu sou humilde, por isso você tem que ser humilde. Não, ele disse, eu sou humilde e vou lavar os pés de vocês. Quer falar uma coisa? Exemplo de senso de urgência. Os discípulos não precisavam de uma ordenança. Eles precisavam de alguém que fizesse o que todos sabiam que precisava ser feito. Embora não houvesse o houvessem feito, porque não estavam dispostos a servir, mas desejavam ser servidos. Por isso Jesus não lhes afligiu uma ordenança. Por isso Jesus não infringiu uma ordenança, mas por meio de uma atitude ratificou seu amor pelos discípulos. Por tal gesto, Cristo estava sugerindo um senso de urgência exemplificado por seu sacrifício, esperando assim ser seguido por eles. O resultado da decisão de seguirmos o exemplo de Jesus e de tornarmos servos da justiça ou servos de Deus é a santificação, a conformidade de alguém ao caráter de Deus. O resultado final de ser servo da justiça é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, no domingo passado, a gente falou de mãe. Falar de mãe é falar de amor. Qual das mães que tem aqui que não faria o impossível pelo seu filho? Qual das mães? Dando só um exemplo. Suponhamos que uma menina dessa ficou sem cabelo. A Nicole ficou sem cabelo, José. Aí ela fica se achando feia, que está sem cabelo. Aí o médico disse, mas ô mãe, se você quiser, eu posso tirar o cabelo da sua cabeça e implantar nela. Você ficaria careca? Mas quanto custava isso? Qual o preço disso? Eu daria metade, colocar metade, porque a cara é tão Não, assim, não vai arrancar o cabelo do pessoa todinho. Eu acho que tem os filhos, né? De cortar, né? Botar, pra fazer o peruquinho, alguma coisa assim, né? Agora deixar a pessoa no pé, careca, tudo. Quando Jesus, sabe o que você ia dizer como mãe? Eu uso uma peruca para não ficar no cabelo. Depois o seu ia crescer de novo. Agora perceba bem, isso é amor. Aí Jesus veio, aí vem mostrar para a gente o que é amor.
Aí ele morre por Pedro, que negou ele, por Judas, que traiu ele, e os outros discípulos que correram na hora que ele mais precisava. Ele vem para morrer. E Jesus vem sabendo que vai morrer. Talvez se fosse eu que fosse morrer, ou Agatha, talvez se fosse eu que fosse morrer, eu vou morrer por esses infelizes. Esse aqui me negou, aquele ali me traiu, aquele lá me vendeu. Essas pragas. É desse jeito. Foi o que Jesus fez? A lição que nunca me repetir aqui. Ele os amou. Ô, irmão, mesmo sendo a gente sendo mala, Jesus amou a gente. Nos perdoa. Meu irmão, qual de vocês nunca olharam para vocês assim e disseram, mas eu sou uma mala aqui. Eu não perco não, nisso eu não perco não. Eu disse assim, oh meu Deus, foi que eu fiz tanto. E eu pensei, meu Deus. Eu sou chata, eu digo, não, só me aceita quem gosta. Alguém nunca olhou aqui assim para você? Essa lei. O senhor já olhou para o senhor assim, eu sou cabuloso, eu sou chato. Viu? Já fez isso? Não. Eu sou mais sorrido, né? Aí, mas a gente não já olhou para a gente assim, já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Então, entenda. E Jesus olhou para a gente e disse, eu vou morrer por esse povo. Os pés vão entrar no meu pulso por esse povo, vou entrar nos meus pés por esse povo. Eu vou ficar pendurado 6 horas por esse povo. Eu vou levar 139 18 mais um por esse povo. Se isso não for amor, como diz aquele, o que é mais amor? É inexplicável isso. O amor de uma mãe é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Mas na ótica humana, o amor de Deus é 1000 vezes mais. Porque nenhuma de vocês, sendo mãe, a Giovânia tem 15 meninos. Pergunta a ela se ela dá um para morrer por alguém. Mas tem uma ideia aqui? Pergunta se ela pega um. Não, isso aqui pode matar por amor aquele povo lá de Sete Casa. Agora ela dá muito. Dá não? A senhora tem 5, é 3, 2, é quanto é mesmo? Eu tenho 4. 4. Então também não dava não. A Josefa Pedro tem 2, né? 3. Dava não também. A Josefa Gama também não dava. Mesmo que um menino desse na dor e dissesse, não, mas eu quero correr por esse povo. Você dizia não. É por livre espontânea vontade dele, eu não tinha como impedir, que era ele que queria. Não, mandava do fax. Tava doido. Então, isso é uma prova, Agatha, que ninguém ama como Deus ama. É verdade. E a gente, humanamente falando, a gente nunca vai chegar ao nível do amor de Deus. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal. Amém. E a gente, como cristão, precisa transformar esse amor que a gente tem a Deus em serviços a Deus. Quando você está louvando, você está servindo a Deus. Quando você está orando de joelhos, você está servindo a Deus. Quando você está na salinha ali, você está servindo a Deus. Quando você está tocando uma luíra, você está servindo a Deus. Quando você está dando um copo d'água a um sedento, você está servindo a Deus. Quando você está dividindo um pedaço de pão que você tem, você está servindo a Deus. E a gente precisa entender isso. E quando a gente serve que é atropelado? Aí tem que ativar o amor para perdoar. É interessante, né, que a gente diz assim, que crê na palavra, que crê em Jesus, mas a gente não crê no que ele falou. Porque se a gente cresce, a gente não falava o que a gente fala e não fazia o que a gente faz. A gente acha que só Jesus é que tem capacidade de fazer. Quando ele disse que nós teríamos que imitá-lo. Ele disse, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, a ponto de dar a vida por vocês. E aí? Mas faz tempo, nós estamos atribulados. Não, mas Jesus não teve atribulado não na vida dele. Família, mas teve, né? 3 anos e meio, teve no calcanhar dele os atribulados tentando matar ele, até conseguir matá-lo. E aí? E ele morreu por amor. A gente tem o hábito de dizer assim, né? Oxe, antes dele me matar, eu matou ele primeiro, né? É velho? A gente tem muito que aprender com Jesus. Se não matar, vai morrer, né? Eu vou ter que matar primeiro. A gente tem muito que aprender com Jesus, prossiga aí. Não, eu corro, eu também não tenho não. Exemplo, Eu desprezo, mas que eu não mato. exemplo de serviço voluntário. Em Romanos 1, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. No texto original, a palavra traduzida como servo significa escravo.
Paulo está falando a respeito do serviço que a pessoa realiza voluntariamente e por amor, distinta da servidão imposta por outrem, forçada. O apóstolo enfatiza, portanto, a sua sujeição pessoal a Jesus Cristo. Assim como Jesus deu a si mesmo, por nós devemos ofertar-nos a Ele. Devemos estar dispostos, ansiosos e determinados a servi-lo. Ele morreu por nós por causa de seu grande amor. Esse maravilhoso amor exige nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente quando veio para cá, a minha esposa, um pouco tempo depois, deixou o emprego que ela ganhava por mês, cerca de R$8.000. Quando a gente veio para cá, eu deixei de andar nas igrejas que eu frequentava. Todo final de semana eu tinha uma igreja diferente para ir. E Jesus me mandou para aqui, para um lugar que eu não conhecia ninguém. E tem hora que a gente olha assim e as coisas não acontecem como a gente trabalha para acontecer, como humano. Às vezes a gente é um crente Pedro, cabeça quente. Tem vontade de dizer, Jesus, eu vou embora. Por quê? Porque a gente leva pressão da família, a gente leva pressão de amigos. A gente teve uma pessoa que abriu a boca para a gente e disse assim, lá não vai desenvolver não. Você vai sempre fazer tudo, mas sua mulher lá não vai desenvolver não. E esqueça. A gente leva pressão para todo lado. E quando a gente olha para aqui, aí às vezes, Jesus, tinha misericórdia de mim. Mas quando a gente lembra que a gente faz por amor, aí a gente coloca em segundo plano família, desejos, programação. Diz, eu vou ficar aqui porque Jesus não eu estou fazendo por amor. E se eu tirar o amor dessa conta, eu desisto amanhã. É o que sustenta, né? Amor. Como é que a gente se conhece há 3 anos? Tem um vínculo aqui que parece que a gente se conhece há 20. O irmão Adeildo entrou na igreja ontem. Parece que eu conheço ele há 20 anos. É ou não é? É isso mesmo. Isso é amor. E eu digo que eu vou repetir um negócio que eu sempre digo. Qualquer um de vocês precisar de sangue O negativo, estou aqui. E eu também. Se precisar de um pulmão, eu dou o meu. Sou negativo. Se precisar de um rim, eu estou à disposição. Glória a Deus. Isso é amor. Porque eu não posso falar de amor e não viver esse amor. Falar desligado até papagaio. Mas viver, como é que eu demonstro que eu vivo? Quando eu coloco em prática aquilo que está escrito aqui. Ô irmão, eu até perdoo. Graças a Deus eu tenho um coração bom para perdoar. Aí chega alguém aqui. Seu cu ignorante! Faça de novo que eu quero da sua casa. Aí eu já esqueci o que eu disse que perdoava. E no momentozinho de raiva eu joguei tudo fora. Mas quando eu levo o beliscão, eu disse, faça isso não, Jesus perdoa você, Deus abençoe. E pastor, aí é demais. Repito o que eu disse hoje à tarde. Ô irmão, quando você é provocado na situação, que alguém faz alguma coisa com você, e você diz, vai ter troco. O que é que pesa mais? É você dizer, vai ter troco porque você vai tomar as providências? Ou é melhor você deixar Deus tomar as providências porque a mão dele pesa mais do que a sua? É melhor você deixar Deus tomar as providências. É verdade. Porque aconteceu um imprevisto comigo, junto com a minha sogra. Ela precisou de estar com ela no hospital, passei 30 dias. Agora passou. Eu juro, Senhor, eu cheguei em casa e jurei que eu não ia mais servir. Eu levei cuspir na cara. Ela tá com ela operada dentro do hospital para ela não tomar remédio. Ela cuspiu na minha cara, na cara do enfermeiro e me esculachou dentro do hospital. Eu me ajoelhei de joelho. A senhora disse, Deus abençoe. E disse a ela, e liguei para a neta dela, que viesse tomar conta dela, que eu tinha ligado com o meu irmão em Coruripe, para vir me buscar. E cheguei em casa, disse ao meu marido que não ia mais servir, mas Deus tocou no meu coração, ela precisou e eu fui. Porque não é por ela, eu acho que ela fazia. Não, ela fazia por ela. Era porque Ela era problema que a gente faz, né? ela fazia por ignorância e brutalidade mesmo. Hoje não. Hoje eu reconheço que ela não, mas na época que eu fui, ela fazia por brutalidade e ignorância. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, se precisar, eu juro a você que eu não vou. Mas eu fiquei pensando e botei na mão do Senhor. E ela precisou novamente e não teve quem fosse.
E chegou a ocasião para mim, ele chegou até mim e disse, e aí, Deixa eu falar uma o que coisa é que eu pra vou senhora. fazer? Deixa eu falar uma coisa Você pra vai vocês. ficar com a minha mãe? Eu não tive alternativa e eu falei para ela, eu digo, eu vou. Embora que ela não goste de mim, mas eu vou fazer a minha parte, que Deus sabe o que é que eu estou fazendo. E fui. Veja, quem é maior? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus. Mas peraí, quem é maior? É aquele que recebe uma cusparada e perdoa? Ou, se eu recebo uma cusparada e devolvo outro cuspe, eu estou me igualando à pessoa que Cuspir primeiro. cuspiu primeiro. Quando eu não reajo, eu mostro para a pessoa que ela está aqui e eu estou aqui. E quando Deus vê que eu não reajo, aí Ele age na vida da pessoa me defendendo. Aí Deus agindo para me defender é muito mais pesado na vida da pessoa do que se eu agir. Vocês estão O entendendo? que ficou mais forte no coração dela receber ela de volta do que ela ter ido. Né? Que ela deve ter repetido lá na Como é o nome do Senhor que atrapalhou da igreja? Deus Luxemburgo. O ser humano, quando o camarada diz, eu vou fechar essa igreja, não vai ter mais culto aqui, porque você vai ver. Quando eu sou informado disso, a vontade que dá é, mas peraí, eu quero ver se ele vai fechar. Mas Deus fala no ouvido da gente, e eu disse para o irmão Luiz, não vai durar muito tempo, você vai ver o que Deus vai fazer com ele. Uma semana depois, levou um tiro na boca para deixar de falar besteira. Olha só. Mas se eu fosse tomar providência, eu podia estar preso. Pois é. Quando Deus toma providência, eu glorifico o nome dele e está bem resolvido. Ele nunca mais vai ir para a igreja. Irmão, não tem coisa mais forte do que oração com fé. Não tem nada mais forte do que oração com fé. Mas você ora a Deus. E o que você pensa, o que você fala, o que você fala, o que você pensa, não tem. Não, mas para não ficar aí confusa na cabeça de vocês, vocês pensarem, a gente não orou pedindo para que Deus mandasse o Não. Orou para Deus tomar providência. Foi Deus, né? E aconteceu, o que aconteceu foi porque ele foi pra curar, Eu né? pensei assim, o que eu pensei foi assim, mas morto por tiro, por que Deus permitiu isso foi por tiro? Porque se não foi no impacto, uma coisa e outra. Porque ele tem aquele ditado que assim, quem procura acha, ele era errado, entendeu, José? Ele era bandido. Ele mexeu com os crentes não reagiu, mas mexeu com quem era. Não mexeu porque ele não podia mexer, tá Eu entendendo? entendi quando falou. Aí encontrou o que ele estava procurando, era metido a valentão, Pois tá é. entendendo? É a mesma coisa de quando o pessoal mexe com a gente, que a gente diz assim, não, tá nas mãos de Deus. Exato. Cada um que faça a mesma coisa, que seja o tempo dele. Não, a gente só entregou nas mãos e disse, olha, Senhor, toma providência. Só isso. Então, Ou o Senhor que sabe, ou o Senhor converte, ou o Senhor tira daqui, ou o Senhor faz o que o Senhor quiser. Foi uma Fiquei com semana. raiva Pegou descendo. Fiquei com raiva da pessoa, só que eu não falei nada, não reclamei. Só disse que Deus tomasse de conta, nossa frente. E ele tomou. E, aí eu tento você Ele perdoar, que Deus já tomou pegou a também. frente. Tomou. Quando você já falou a primeira vez, eu já senti e Deus já falou que é a pessoa. então, assim, aconteceu outro episódio, quando a gente confia em Deus e deixa o Senhor agir. Lá mesmo, a gente fez um culto e o pessoal estava bebendo, culto lá de sábado, e o pessoal estava tudo bebendo, uma bagunça. E teve um bonitinho lá que disse que no outro dia, quando a gente saiu do culto, ele começou, levou o som para lá, começou a beber lá, do lado de fora, né? Mais na porta. E disse que no outro dia queria ver se ia ter culto ali. Quero ver se vai ter culto aqui. Aí a irmã Maria ligou para mim, aí disse assim, olha, Tânia, eles estão dizendo que não vai ter culto aqui. Eu digo, irmã Maria, fique em paz, fique tranquila. É melhor a senhora nem vir, é melhor você nem vir. Eu digo, fique em paz, fique tranquila. Porque nós confiamos no Senhor. A gente não é cão sem dono, não. A gente tem um pai. Aí ela disse, mas eles estão aí, tudo drogado, tudo bêbado, arruaçando. Eu digo, eu não tenho medo dessas coisas. Isso foi numa sexta. Eles estavam dizendo que a gente não ia fazer culto lá. Realmente no sábado não teve culto. Mas porque a mãe deles morreu. E a gente foi fazer o velório. Você tá vendo? Respeito, né? Vendo como é que é? A gente foi fazer o velório. E outra coisa, quando foi no outro dia, não, foi um dia antes, foi. No mesmo dia que eles estavam dizendo que não ia ter culto lá, a polícia foi lá, levou eles presos, não sei o que, meteu o cacete para cima. Então assim, não precisou a gente fazer nada, só deixar nas mãos do Senhor. Então assim, a polícia apareceu, meteu um cacete, no outro dia não teve culto porque a velha morreu e a gente foi fazer o velório em vez de... Olha, não tomando a história de vocês,
a igreja lá, mais frequenta, o vizinho foi quem deu, foi o esposo dela, não foi? Que ajeitou tudo. Nós tava com Essa filho semana eu falando. tava, ela na igreja e eu lá, né? Conversando sozinha com Deus. Aí eu disse, o Hélio quem liberou esse terreno pra aqui, e conversar, né? O pai dele, ele chega o povo lá pra beber, mas quando chega a hora do culto, não fica ninguém. Ele para, É no terreno do pai. é no terreno do pai dele. Aqui a igreja virada pra baixo e aqui é a casa deles, de frente à igreja, né, filha? Pode estar maior festa, mas quando chega a hora do culto, para toda a festa. O expedito é um homem tão legal, que ali é um parente meu, que ele me respeita muito. Contar a E história passa em completa, via ele pra não mesmo. tá contando só por detalhe. A minha raiva. Eu não falei nada, não reclamei. Entreguei a Deus. Mas hoje eu não consigo olhar na cara da pessoa, mas se eu ver pessoalmente, eu falo alguma coisa errada. Aí Eu acho. Mas Deus não vai deixar de falar. Eu acho. Eu não cheguei a ver ainda, já tá com um tempão, só que eu acho que se eu ver pessoalmente, vai sair desse. É que nós, eu cresci no evangelho. Eu era da Adventista. Aí quando eu cheguei aqui no local, na irmã, também, não tinha. Só em folha miúda, era pirata, traída, aí eu não tinha como ir. Aí deu uma mudança. Mas meu marido foi a ouvir como dele. Aí quando apareceu lá os evangélicos, né, lá no preliminar, eu liguei a minha vez de voltar. Voltei. Aí era lá no salão de outra rua. Aí quando o dono do salão pediu o salão, acho que estava acomodando, não sei. Aí pediu o salão. Aí falaram para alugar o nosso, que ainda estava em construção. Aí o meu marido disse, não, pois também não. Olhem, mas o salão em construção, ele não suporta barulho. E era o som topado, falava alto e tudo. Aí ficava meio ajeitado, andava pra fora, saía pra dentro, ia pra fora. Hora tava dentro da igreja, hora não estava, outra hora não estava, por conta dele. Aí ficou por mais de ano, não foi? Lá em casa, no meu salão, a igreja funcionando. Eu andei 7 casas alecrim, tanto lugar, a pé, no sol quente, pedindo ajuda pra construção da igreja. Quando a igreja estava construída, comecei a ir, né? Não perdi o culto. Só se eu tivesse doente, não aguentasse ir. Mas até com ele doente eu fui. Eu saí de dentro da igreja com ele dentro da ambulância. Mas eu não perdi o culto. Fizeram o quê? Quando a igreja estava bonitinha, construída, meu filho não podia entrar, porque ele estava incomodando. Aí eu peguei ódio. Depois, se ele não entra, eu também não entro, meu marido não entra. A minha casa todinha serviu, Senhor. Toda. Meus filhos, minhas irmãs moraram comigo. E todo mundo saiu por conta disso. O pastor, ele não foi feliz se ele falou isso. Ele não foi feliz. Como ser humano, ele errou. Não, ele não, foi a esposa dele. Só que eu cheguei pra ele e falei pra ele. Entendeu? Eu falei pra ele, ele se irmã, mas porque ele chora. Mas a igreja, eu acho que a senhora poderia, cada um sabe a sua situação, ela poderia ser afastada por causa disso. Como eu posso errar, como qualquer pessoa pode errar. Eu nem falo disso. Mas tem que perdoar. Aí eu entreguei, em nome de Deus, não falei mais nada, questionei nada, saí, meu marido continuou, mas a minha continuaram indo. Só que aí com o tempo, cada vez que meu marido via com a minha irmã, ele tinha uma coisa pra falar pra ele. E pra minha irmã. Meu marido era diácono, minha irmã era diaconisa. Saíram por conta de tanto. Eles cobravam muito deles, porque eu não estava indo, porque eu não deixava brincar a avó, que é de frente à igreja. Se ele não aguentar o barulho dentro, ele ia aguentar dentro da casa da avó dele, sai de frente, né? A casa e a igreja é de frente. Vamos orar nesse processo para Jesus mudar o quadro do seu coração. Aí, foi isso aí. Aí eu não sei se foi Deus, não sei o que foi. Sei que a filha dele tem a mesma situação que com meus filhos. Pior. O grau mais elevado. No dia que ela desceu as águas, eu fui tão bem. Até hoje, graças a Deus, meu Deus. Até hoje, nunca tenho que dizer de ninguém. Até hoje. Agora, tem uma dúvida. Eu era batizada na Adventista. Aí quando eu comecei a frequentar a IBS, aí não me aceitaram com o meu batismo da Adventista. Tive que me batizar de novo. Como foi o batismo na Adventista? Como foi? Foi Foi mergulho? nas águas. Foi Do mesmo mergulho? jeito. Foi. Do mesmo Não jeito. precisava ser batizado, não. Mas se a pessoa quiser se batizar, Só que eu achei assim, sei, não gostei muito não, mas não batizei, né? Não, aqui a gente aceita o batismo de... Se foi por imersão, a gente aceita o batismo de outras igrejas, sem problema nenhum. A não ser que não seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou duas vezes. O terceiro ponto. Jesus nos ensina a servir com humildade. Certa vez, Tiago e João perguntaram qual deles sentaria à direita e à esquerda de Cristo em sua glória. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles... Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles ficaram irados. Então, pela última vez, Jesus ensinou a eles o significado do discipulado.
eles não deveriam ser líderes dos gentios, governando sobre eles como tiranos. Se quisessem tornar-se grandes, deveriam ser escravos de todos, pois até o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A prática da humildade foi num ambiente árduo para o serviço que o Senhor Jesus ensinou a prática da humildade. O apóstolo João destaca algumas características do humilde serviço prestado por Jesus. Apresenta-se despido de ostentação e arrogância. Cinge-se de solidariedade e nobreza. É destituído de preconceitos. Revela-se cheio de amor e misericórdia. Irmãos, talvez você vai começar a falar sobre humildade. Tem uma característica que as pessoas pensam que o humilde é aquela pessoa que se veste com a roupa bem simplesinha, com a sandália assim meio rasgadinha, com a aparência assim, bem sofrida. Aquela ali é humilde. E muitas vezes o camarada está num carro bom, Esse é humilde no sentido. um relógio bom, uma roupa de marca, aquela ali não é humilde não. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes aquele pobrezinho não é humilde e aquele que tem condições é. Como assim? Tem pessoas que revelam falta de humildade não porque tem muito ou pouco dinheiro. Tem gente que não é humilde e usa aquela frase: eu vou me rebaixar. E tem pessoas que têm até uma certa condição financeira e quando passam por uma situação, dizem: rapaz, eu não vou reagir não, porque ele está precisando de ajuda. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não vou fazer confusão não. Deus abençoe ele. Qual a diferença de tudo? O comportamento das pessoas, muitas vezes, e as palavras revelam quem elas são. Irmão, Jesus se rebaixou. Eu não posso me rebaixar. Quem é humilhado, a Bíblia diz que Deus... Quem se humilha, né? Quem se humilha, a Bíblia diz que Deus... Exato. Exalta. Então, irmão, se a gente entender que o que fizerem com você, o que falarem com você, se você estiver alinhado com Deus, e Deus vê que você não errou, o erro foi da pessoa, e ele vai reagir, a gente fica tranquilo. Sem medo. Sem vontade de... Ele jogou uma pedra de lá para cá, eu vou jogar 3 aqui para lá. Não precisa. Deus tem umas providências. Deixa Deus tomar. A sua capacidade de humildade vai fazer você chegar bem mais longe. Consiga ser humilde. Com certeza Deus vai atribuir a sua... De forma simples, o que é humildade? Humildade é, por exemplo, aqui chegar vários pastores, e porque são meus amigos e são pastores, aí eu pego, vou ficar bem próximo deles e esqueço que vocês existem. Não. O que é humildade? Humildade é o que eu comer, você come. Eu não tenho que comer melhor por causa disso, daquilo. O que eu comer, você come. Não. Fulano ali, é isso, então ele tem um estrogonofe com molho disso, daquilo, outro, e põe bom ali. Tem umas bolachas que com suco. Não existe isso. Todo mundo é igual. O 3.2, lê aí, irmão Marli. O Evangelho é o simples relato das bem-aventuranças encontradas na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Cristo. Jesus, que significa Jeová, é Salvador. É o nome que o Filho de Deus recebeu ao nascer, enquanto Cristo é um título do Antigo Testamento que o descreve como um servo escolhido de Deus. A partir nem mesmo Judas
assim disse. Primeiro Judas escapou da lição. Jesus poderia se recusar a lavar os pés daqueles que o haveria de trair. O que nós faríamos se estivéssemos em situação semelhante? Lavaríamos os pés de um traidor? Somente a humildade pode suplantar, suportar mágoas e feridas abertas. Nos relacionamos desgastados, resultando no exercício do serviço cristão. Jesus, ao mostrar seu caráter, teve como principal objetivo inspirar pelo exemplo. Eu vou repetir, porque eu achei interessante, porque é bem justamente no seu caso. Essa parte aqui. Que diz assim: o que nós faríamos se estivéssemos em situações semelhantes? Lavaríamos os pés de um traidor? Somente a humildade pode suplantar mágoas e feridas abertas nos relacionamentos desgastados, resultando no exercício do serviço cristão. Era isso que eu queria frisar. É verdade. Porque só a humildade, né? Só o amor. A gente no lugar de Jesus. José, eu gosto das tuas respostas. Tu sabendo que alguém, tu tá lavando os pés de quem vai te trair, como é que tu ia agir? Com a pedra. Aí já ia acabar de matar. Não, ela já ia lavar com o saco de peixe. É, Senhor. Já sabia que ele traiu, será que jeito era? Sim. Aí o cabra tava preparado, né? Aí, O ser humano, ele pensa dessa forma, pastor. mas um cristão cheio de amor e humildade poderia processar o pensamento para chegar a um pensamento mais próximo de Jesus. Mas o ser humano é complicado. Jesus era um ser humano, Josefa. Entenda, a gente precisa imitar Jesus, irmãos. Mas Jesus era diferente da gente, né? Diferente de quê? Diferente de muitas coisas, né? A gente tem um coração. Não, mas Uma pessoa olha pra pessoa. Mas Josefa, o sentido dele ter vindo é para que a gente imitasse ele. Aprender todos os sentidos. Ele fez Mas na não lei. mas então, senta ali, não tá fazendo Então, é verdade. Aprender. Olha, às vezes tem gente assim que não quer se rebaixar, né? Pra chegar até Ô, o irmãos. ponto certo, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Da nossa vida pessoal, como vocês sabem, como todo casal, de vez em quando, minha esposa e eu temos aquelas briquinhas básicas. Normal, Sei lá. bem básico. Mas Dá um jeito, né? Os pensamentos do casal não é igual, né? Não. De vez em quando ela quer me dar uma dentada, eu perguntei ela. Aí, então entende. Perceba bem. Ela está aqui para dizer, eu prefiro 1000 vezes chegar para ela e dizer, meu amor, me perdoe. Eu passei um pouco do ponto, possivelmente eu tenha lhe machucado, mas eu não quero ficar nesse clima. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Eu passei 45 anos na igreja para ir no inferno, cara, não abriga. Me perdoe, meu amor. Desse jeito. E quando o cara comete um erro, o cara tá vendo e o Aí eu cara fico- dizendo que isso é mentira. Aí, eu fico mais aliviado do que... Rapaz, que maravilha, tá vendo? Eu devia ter feito isso assim que aconteceu. Não é? Entendeu? Ô, pastor, quando eu comecei a andar na igreja, o meu filho deu pergunta. Aí quando foi um dia, ele foi pra minha casa, eu tava na bolsa assim, e ele sentou. A sua história é difícil, né, irmão? Tem E que ele foi preparar a falando. senhora. Aí eu disse, mas meu filho, você dizendo isso, não fale se não soubesse que Deus me abençoe. Quando foi outro dia, ele pegou uma zoadona. Aí uma vizinha minha disse, eu disse, Deus abençoe meu filho, que Deus guie ele no caminho dele, que Deus vai pôr ele no lugar dele. Hoje eu vou para a igreja, ele fica calado. Às vezes ele diz alguma coisinha, eu também faço nem vejo. Quando era, no outro dia eu chegava lá, né, Nilson? Aí ele calado, vem aqui, olha meu filho, eu pedia perdão para ele, para poder ele me perdoar, né? Para poder eu dizer que perdoava ele. Eu disse, olha meu filho,
Se eu falei alguma coisa errada para você, o meu filho me perdoe. E tudo aquilo que você falou para mim, está perdoado, de coração. E eu só lhe peço que Deus me abençoe. Agora meu filho me empate, nem fico conversando porque eu vou às minhas viagens. Que é melhor buscar Deus do que eu viver fazendo vergonha a vocês. Né? E graças a Deus que Deus já incomodou. Só tem uma coisa que eu já pedi muitas vezes, mas Deus já tem no controle. Porque o que ele trabalha é no jogo e na festa. Mas é o castigo que Deus já dá para aquela pessoa. Porque a pessoa fala com a mãe. Né? Mas eu não peço muito isso para ele, né? Deus abençoe ele. Jesus muda esse quadro. Mas Deus vai mudar. Não é Deus Assim, para ô, irmãos, então, quando eu peço perdão, eu fico com o coração aliviado. É verdade. Leve. Aí se eu for dormir com aquilo, eu tenho um infarto à noite, morro, vou pro inferno, e os 45 anos que eu fiquei na igreja. Foi para onde? Foi pra onde? Foi. Aí eu chego lá, o diabo tá me esperando, aquela briguinha foi que eu provoquei pra tu ter um infarto, tu chegar aqui, seja bem-vindo. Rapaz, é muito melhor pedir perdão? É. E a minha esposa está sempre disposta a perdoar, né, amor? A gente demora um pouquinho. Agora tem que perdoar e tem que aprontar de novo, né, irmão? Só vai ter outra briguinha meses depois, né? É mais. Alguém quer perguntar alguma A coisa? irmã Nezinha está muito calada hoje. Ela tá só ouvindo. E eu falo demais, né? Tem hora que eu falo demais. Alguém tem pergunta? Parece não, é coisa séria isso. Não é para é coisa séria. A gente tem que escutar, para entender. Alguém tem alguma pergunta? Perguntem. Tu tá aí aprendendo. Vocês são mais sabidos do que eu. Pergunta aí, pergunta. Irmão, você tem alguma pergunta? Tem coisa assim que aprende a pessoa. Aí eu tenho esse negócio, né? Eu entendi, mas não aprendi. José, Aí eu tenho que tem aprender. alguma pergunta? Quando eu aprender, você não vai ver o mais me calar. Glória a Deus, aleluia. Irmão Mas só Luiz. aprende perguntando, moleque. Irmão Você não entendeu. Neildo. Tem que perguntar pra entender. Irmão Lourdes. Também não. Como é o nome dele aí? Davi. Davi. Davi está em outro planeta. Não, ele tá aqui, mas ele. Ele fica ligado. Você tem alguma pergunta, filho? Cleide. Cleide. Tem alguma pergunta? José. Mali. Ela tem. Ela tá só escutando, mas quando ela abrir a boca. Minha mãe. Maria. Ágata. Ágata. Nick. Você não pergunta nada. Pois quando vocês Gente, estiverem aqui, pergunta e para esse homem não me encher o saco em casa. quando vocês estiverem aqui no meu lugar, que eu estiver aí sentado, eu vou perguntar. Vou fazer uma Pergunta. pergunta. Muito bem. Assim, a religião de vocês come carne de porco? Oxê, É o que mais Porque tem gente que a religião da minha irmã não come. não se acanhe. Pode comprar, pode mandar Mande um pouco inteiro. Não é mandar. Vem fazer churrasco aqui, churrasco. Sim. É, muito bem, José. Exatamente. Não, aí quando a vez a pessoa nem quer. Não, irmã, a gente não proíbe nada. Nada que a Bíblia não proíbe, a gente não proíbe. Depois da oração, está abençoado. A gente só não come sangue. Galinha puxada pessoas. Isso. Você daqui a pouco vai matar o frango aqui, vai trazer com sangue, aí vai ter que levar de volta. Nós tiramos sangue e cozinha, nós comemos. Não pode não, José. Não pode não. Sangue não. A sua galinha cabe dela, bota de lado. Galinha ao molho pardo não. Conclusão, né? O exemplo maior de serviço deixado por nosso Senhor Jesus deve fazer-nos mais humildes e dedicados à sua obra, servindo sempre com amor. A fé é a esperança segura que leva a uma ação. É por isso que a Bíblia assegura que a fé sem as obras é morta. A fé genuína ou a fé do reino resulta em feitos dignos e um bom trabalho. A fé do reino produz as boas obras e não o contrário. Você. Não? Irmão, só 9. Irmão Ulisses, nem uma perguntinha, irmão Ulisses. Fala igual o irmão aqui, só ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo, mas vocês não aprenderam tudo? Mas no meio do estudo tem muitas perguntas. Ô, pastor, essa pergunta aqui. Essa aqui, que eu não entendi. Solidariedade e nobreza. Qual é o ponto? É o ponto 3.1. 3.1. Unidade. Solidariedade e nobreza. Olha aqui. João 3 Aqui. e 4. O apóstolo João destaca algumas características do humilde serviço prestado por Jesus. Você está ouvindo? Apresenta-se despido de ostentação e arrogância. Cinge-se de solidariedade e nobreza. Vamos lá. Jesus,
Vamos pensar direitinho. Jesus veio ao mundo, mas o camarada era filho de Deus. Eu sei que ele era Deus naturalizado na terra. Quando ele chegava, tinha no mínimo 5.000 pessoas ao redor dele. Na verdade, se fosse hoje, Jesus era um Neymar. Na fama. Quando ele chegava era assim. Mas não era, nem todo mundo que estava ali gostava dele, não. Estava ali para ver se ele falava alguma coisa errada. Estava ali para ver se ele curava alguém ou a pessoa era curada. Estava ali para comer e beber de graça, se Jesus multiplicasse o pão. Então Jesus estava cercado de gente boa e de gente ruim. Mais gente ruim que gente boa. Mas ele era filho de Deus. Ele nunca disse, olha, vocês estão pensando o quê? Vocês estão falando aqui com o filho do dono do universo. Vocês estão pensando o quê? Não. Ele preferiu se despedir de tudo que ele tinha lá. Ele veio aqui como um homem tão simples e resolveu fazer papel de escravo. Que é lavar a pé. Talvez se fosse eu, no lugar de Jesus, tá vendo que o filho de Deus para lavar uns pés imundos desse? Tá conversando também. Ô João, lava ali, porque eu pegando aquele pé, não, que Deus me livre. E Jesus não fez isso. Ficou acocorado lavando os pés de si. Só tem uma correção aqui, na palavra despido, né? Que às vezes na nossa língua aqui, despido é a pessoa tá nu, né? Sim. Mas Não, o da despido forma aí, que ele veio, é que ele deixou todas as a as capacidade capacidades dele. Sim, Ele veio sem nada e se tornou como humano. sim. 100% Senão como as pessoas Jesus foi acham que tentado. ele- Olha, tinha certeza, Jesus foi tentado. Paqueraram Jesus. Jesus sofreu tentação. Jesus caluniaram ele. Envergonharam ele. Mas ele resolveu não retribuir na mesma moeda. Mas ele veio, assim, no caso, eu imagino assim, nesse ponto aí, ele já veio já com esse, Deus já está livrando ele disso Ele tudo veio aí, já né? sabendo de tudo. Porque ele já veio sabendo de tudo, que ia passar por isso, as coisas tudinho, aí nada afligia ele, né? Nada afligia ele. Não é. Eles são Ele ficou tão afligido que o suor dele se transformou em gota de sangue. Como é que nada afligiu ele? Ele morreu por nós. Sim, mulher, assim, no caso dele saberriar, Era que dizer que ele não teve um pouco temeu, falado, ele não né? temeu. Sim. Ele não temeu, né? né? Quer falar assim, né? Ele enfrentou o desafio. Assim, Mas no caso, que nem você disse, Jesus Ô, sofreu muito. irmã Nezinha, a senhora vai para casa de alguém. Vamos dizer que a senhora vai para casa do seu filho e da sua nora. Agora a gente já vai pintar o que é que vai acontecer lá. A sua nora vai lhe tratar mal, o seu filho só vai dar razão à sua nora, a sua nora vai lhe fazer de empregado e o seu filho ainda vai apoiar a nora. Eles vão lhe humilhar, eles vão lhe pisar, vão tratar a senhora pior do que cachorro, né? A senhora já sabe de tudo isso. A senhora se comportaria igual a senhora se comporta com ele, tratando a senhora bem? Então, a mesma coisa. Assim, no caso. O seu filho. Então, com seu filho, com essa situação, a senhora já sabia que ia acontecer tudo isso lá. A senhora ia ficar tranquila, calma, quando ela gritasse com a senhora, quando ela dissesse, você não faz nada bem, não faz nada bem. Porque eu já ia sabendo que ia acontecer aqui, eu já ia, porque eu já estava sabendo que ia acontecer. é difícil. Aí eu tinha que ir, aí eu ia, mas tudo que ia acontecer, se eu ficar na minha paz, porque eu já sabia. Falar é fácil, ele tá lá na situação. Não, eu sabia, porque eu já ia sabendo que ia passar por aquele Já é momento. diferente, eu já ia saber o que Você ia já passar, conhece mas quem eles não foi? são partidos já. Eu já sabia que eu ia passar por aquilo, aí eu não ia mais pensar. É mesmo. Na hora, a pessoa vê o filho da pessoa tratando mal a gente. A gente vê o filho da pessoa tratando a gente como uma escrava, como uma empregada, gritando, faltando com respeito. A gente que é mãe. Olha a situação. Será que a gente ia agir tranquilo, suave? E ali tranquilo. Será que a gente não ia chorar? Será que a mãezinha não ia chorar, esconder? Chorar ia, mas só que ela não ia revidar, isso que eu tô entendendo. Não, fala de pau. Então eu queria que você fosse, entendeu? Já eu tudo calado, não pra casa, só irmã. Chega em casa, chora. Assim, ele sabia de tudo, a hora que ele ia morrer, a hora Mas que isso- ele ia mas morrer, isso- ele ia trair ele. Mas isso não diminuiu. Isso Só não, por isso que porque isso não diminuiu ele só ele poderia, como é que diz, não deixar isso acontecer com ele. Mas Mas se isso não acontecesse, ele aqui não estaria ali, E é por isso que gente. aconteceu tudo isso, porque ele já veio, já sim, mas isso, mesmo ele sabendo, não diminuiu o sofrimento dele, não, a angústia dele, não. Tudo que ele passou, não. Pelo contrário. Porque ia morrer todo mundo. É melhor A você. gente não aguenta nem levar uma espinhada no pé. E ele levou tanta da pregada, tanta da Olha, coisa, né? é melhor você ir com- Controlador. É melhor você ir com a situação sem saber o que vai acontecer do que sabendo. Fiquei sabendo. Porque se você for sabendo e sabendo que vai acontecer coisa ruim, o seu espírito já vai angustiado de casa.
Você se angustia mais ainda. Imagine você ir para uma situação em que você já sabe que vai ser maltratado lá. A angústia é maior do que você chegar lá e ser uma Eu não surpresa. vou começar mais não, vocês não querem entender. Não, eu entendi. Eu entendi, irmã, eu entendi. Ele sofreu tudo mesmo, ele tinha que sofrer tudo isso, mas não tem sofrimento dele, parente, foi um sofrimento que ele não aguenta levar mais piada. E para Ele ele também. aguentou tudo isso tudo, mas Deus aliviou o sofrimento dele. É isso que eu quero Aliviou, Deus aliviou. Deus Aliviou não, Deus não aguentou não, porque ele não morreu. Aliviou Não, não. aguentou até Sim, morrer. ele morreu, mas ele Que era o propósito dele era aquele, né? No caso, para poder nós hoje ter a oportunidade de salvação. O propósito de Jesus, ele veio para morrer. Ele sabia disso. Agora, uma coisa é ele saber, outra coisa é ele passar pelo processo. Passar pelo processo é que é o bicho. Eu sabia que eu amputando essa perna ia doer muito. Agora, quando eu passei pelo processo, eu vi que doía bem mais do que eu pensei. A senhora está achando que Deus aliviou para ele. Sim, é porque assim, ele Deus tirou o passou sofrimento. tudo, Eu acho que deu mas força, quando ela Deus quer dizer, enviou né? ele para Pra ir no mundo, ele porque o mundo já estava muito conseguir enviado, superar, né? passar E ele por- ia passar por essas coisas, por essas humilhações que nem ele passou dele. Mas ainda diz, ele foi cuspido, foi humilhado, foi escarrado, foi morto, foi né? Mas ele ressuscitou-se de boa, sossegado, tranquilo, de boa lá pro céu, ele está no Senhor. Mas o processo foi extremamente pesado. Extremamente pesado. E a gente, será que a gente está disposto a sofrer para chegar lá onde ele está? Não, mas é diferente, né? Agora é diferente do Paulo que Jesus veio o mundo. Nós vamos sofrer, agora Né? não vai sofrendo como ele não, mas nós já estamos sofrendo logo na Né? conta. Sim. E não é ele não. Sim, Ele sim. ia aumentar o sofrimento. É por isso que eu não quero conversar, porque eu não entendo Não, nada. mas pode perguntar. Pode Oi, perguntar. mas eu entendi o que a senhora quis dizer. Eu entendi. E eu estou respondendo o seu questionamento. A senhora, na sua mente, Deus aliviou o sofrimento dele, não é isso? Deus deu de força. Não, ele tinha a mesma coisa que nós temos. Ele tinha a mesma coisa que nós temos. Ele tinha o Espírito Santo com ele para fortalecer. Não é? Quando a gente está triste, a gente está angustiado, que a gente ora, a gente não sente aquele alívio? Era o que ele fazia. Quando ele estava angustiado, quando aquele peso queria vir sobre ele, ele fazia o quê? Orava. E o Espírito Santo vinha o confortar, o consolar. E depois A ninguém mesma tinha o Espírito Santo, não era Deus que enviava o Espírito Isso, Santo e nós para não temos o Espírito. o sofrimento dele? E nós não temos o sofrimento, eu estou dizendo antes, o processo da crucificação não. Mas esse sofrimento antes. E nós temos o Espírito Santo. Irmãos, Nós estamos tristes, amargurados. A irmã, como ela compartilhou conosco, né, o caso dela. O que ela vai fazer? Orar para que Deus tire isso do coração dela. E orando e buscando a Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra dela, né? Porque talvez só esteja nela. A outra pessoa que fez isso com ela Não tá nem aí. Aí nós que estamos juntos agora, podemos todos orar. Ora, exatamente. Entendeu, irmã Nezinha? Quando ele estava assim, ele saía para orar. Pode ler que Jesus saía muito para orar, principalmente de madrugada. Ele gostava de orar de madrugada. Mas, ô José, foi respondido? Não, né? Entendeu? Você queria saber o que era Solidariedade. solidariedade e nobreza, né? Cingiu-se de solidariedade. Porque cingir é quando a gente coloca ou um cinto ou um avental e amarra aqui na cintura. Aí está cingindo aqui. Né? Aí ele cingiu-se de solidariedade. Isso é uma metáfora. E nobreza. Relembrando, os irmãos, do quarto domingo, o pastor estava vendo com a filha, estava convidado com a equipe, ficar conosco. Amanhã é a quinta do jejum. Se você puder jejuar até amanhã, meio-dia, meia-noite, meio-dia, amém. Se não, vamos ter aquele culto online amanhã, 11h45 até meio-dia. Todo mundo que está lá naquele grupo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês terem vindo aqui. Esse pessoal, primeiro de maio, abrilhantou esse culto. A todos vocês. Muito obrigado. E ore pela igreja, ore pela condição, que a gente ora por vocês. O nome de vocês será no caderno. Que a gente ora frequentemente. Ô irmão, antes de orar encerrando, tá faltando só o irmão Renilson, né? Mas o irmão Renilson com certeza vem. Depois eu falo com ele. Aqueles irmãos que vão querer a próxima lição, porque nós são 13 lições, né? Só tá faltando 4, né? É a 10, a 11, a 12 e a 13. É 4 lições só faltando. Então assim, na penúltima lição eu já tenho que trazer a outra. A outra revista, Ou na última, né? Então assim, é R$10 cada lição. E cada revista R$10 cada revista. E quem quiser, dessa vez eu vou pegar o dinheiro primeiro para poder trazer a lição.
a revista. Tá? Tá? Essa é uma calma. Aí você pode dizer assim, por quê? Porque lá eu tenho que entregar e receber. Lá a gente tem que entregar o dinheiro e receber. Eles não dão prazo. Sim. Tá? Aí assim, eu já estou falando com 4 lições de antecedência, 4 revistas, ai Jesus, 4 revistas. Quem puder já pode adiantar, né, irmão? Porque aí eu já tenho que fazer o Mas pedido. aqueles que não puderem comprar, continuem vendo para a escola de boa. Isso, entendeu? Tranquilo, tá bom? Quem não puder ou quem não quiser, só é. Quem quiser me diz. Caso, falta 4 quarta-feira. 4 quarta-feira. Falta um mês. Mas eu tenho que pedir antes, entendeu? Pra ele pedir lá e eu pegar. Aí quando eu for pegar, eu tenho que já pagar. Irmãos, quem está feliz pela vida, pela vinda e pela vida da área que está aqui, diz amém? Amém! Isso é para você voltar mais vezes. Vem na sexta. no Essa menina domingo. que está... Não é a esposa do Davan. Meu Jesus, É. é muito nova, moleque. A Maria, a Piane pegou pra criar. Aí é problema. Vem mais vezes, filha, tá? Traga o seu Davan. Louvamos a Deus pela vida da Cleide. Cleide. Vocês querem que ela volte? Diz amém? Amém! Quem está aqui pela primeira vez? Dona Mirene. Quem é Mirene? Hoje A senhora está pela primeira vez? É, hoje. A senhora gostou? Amém. A palestra foi muito boa. Então vocês querem que a irmã Mirene volte? Diga amém? Amém! Amém, também. Sexta-feira vamos estar aqui. Em nome de Jesus. Culto abençoado. Nessa lei. Tudo bem? Na hora. É nós. Ei, Maluco. Na hora. Vamos estar aqui no culto abençoado e eu estou contando os minutos. Porque no dia 4 também vai ser tremendo. Domingo próximo vai ser tremendo. Os irmãos continuem orando que Deus vai levar a vitória. Em nome de Jesus. Alguém que tiver um pedido ou deixa um recado no meu WhatsApp da minha esposa para a gente botar no meu coração. Vamos botar o Vou caso fazer um dela. pedido. Oi, não. Eu estou com um processo que já está parece uns 4 anos. Certo. Um aposento assim, porque eu entrei na justiça, disse que eu tinha direito, né, no INSS. Mas tem que colocar na justiça. Aí eu coloquei, como o Zé sumiu, aí disse que eu tinha direito assim, de aposentar, né? Certo. Mas Deus sabe de tudo. Certo. Aí eu disse, eu vou botar na oração. Eu faço culpar até com a nossa apóstola lá, para ela orar também. Ok. Bota aí nas orações. Orar pela irmã da Lindsay. Ela me falou, eu não estou lembrando dele. Parece que a irmã dela está com problema na gravidez, uma coisa assim. E os irmãos olhem por ela. Ela me disse o nome, eu esqueci. Mas eu vou dizer lá no grupo amanhã. Uma irmã da Ana, os irmãos olhem por ela. Para que Jesus entre na situação dela. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Bora. Irmãos, quero que o Davi venha mais vezes, diga amém. Amém! Eita, maravilha. Ele, quando eu disse eu vou para a igreja, eu vou também, não. Você vai longe, eu também. Tem um Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por a família Vivendo Chamada estar lá nesta quarta-feira aprendendo a Tua palavra. Aprendemos juntos, Senhor, sobre humildade. O que Jesus ensinou com excelência, o que Ele sempre fez foi com excelência. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor. Resolve as Suas causas, aposentadoria, enfermidade, Senhor. Cura, libertação, salvação. Pai, opera na vida dos Teus filhos. Pai, te louvamos porque o Senhor tem dado crescimento a este grupo aqui no Sertão, a Igreja do Sertão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Ágata. Muito obrigado, Senhor, pela a mamãe do Davi e o Davi. Muito obrigado pela irmã Mari, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui. Que nós tenhamos uma noite de vitória. E uma madrugada de bênção e uma manhã cheia de bênção. Para a glória do Teu nome, uma quinta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Deus, oração de Jesus, a salvação do Espírito Santo. Continue conosco hoje e sempre. Você diz? Amém! Glória a Deus.